Bom, todos sabem que nós estamos aqui numa série, né, sobre o Sermão do Monte. E nós estamos explorando bastante essa ministração que Jesus ensinou os discípulos, né? Tinha uma multidão ouvindo Jesus, mas ele começou a ensinar os discípulos. Os discípulos tinham o privilégio de chegar mais perto, mais próximo de Jesus, conviver com Jesus, estar nos pés de Jesus, para fazer perguntas também para Jesus. A gente vê relatos de: mestre, nos explica aquela parábola. Então, os discípulos eram que estavam mais próximos de Jesus, tinham privilégios, poderiam perguntar diretamente para Cristo. Amém? Aleluia. E hoje nós estamos em Mateus 5, versículo 13, que fala do sal da terra. Do sal da terra. O que é o cristão para chegar no sal da terra? Somos, em 1 Pedro 2 está escrito assim: somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe um propósito pelo qual Deus chamou o seu povo, pelo qual Deus escolheu o seu povo. Amém? Então ele afirma: nós somos essa raça eleita. Amém? Então, somos humildes de espírito, somos misericordiosos, os cristãos. Amém? São humildes de espírito, são misericordiosos, são mansos, têm fome e têm sede de justiça. Aleluia. A fim de que, em certo sentido, podemos ser esse sal da terra. Deixa eu pegar o meu celular, onde está a minha Bíblia. Vocês são o sal da terra para a humanidade, mas se o sal perder o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas. Mas vou ficar só aqui, tá? Vocês são o sal, aqui está para a humanidade, em algumas versões está: vocês são o sal da terra. Amém? E se o sal perder o seu sabor, a sua função, nada mais serve. Isso aqui serve de alerta para nós, porque a gente tem que se agarrar no que Jesus está afirmando, que nós somos o sal da terra. Aleluia? Glória a Deus. Então, para dizermos que somos sal, é como se Jesus estivesse falando para os discípulos dele, que somos nós hoje, que nós temos uma função nessa terra. Você é o sal da terra, você tem uma função na terra. Aí você pode parar e pensar: sal, ficar pensando no sal. É para pensar no sal, amém? É para pensar no sal. Mas nós limitamos um pouco, pensamos só no sal da comida. Existe uma variedade de sal. Uma variedade de sal. Não vou falar, amém? Não vou falar cada um. Mas se nós formos parar para pensar no sal da comida, nós sabemos que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Qualquer lugar, qualquer coisa que você for comer e jogar uma pitadinha de sal, altera todo
aquilo que você vai comer. Então faz toda a diferença. Amém? É como você fazer um churrasco, pegar aquele bife. Obrigado, meu irmão. Comer um bife sem sal. Já comeu um bife sem sal? Você não come um bife sem sal. Você vai pegar o sal grosso, você vai pegar o sal, você vai jogar um sal ali. Aí você vai comer saboreando aquela comida. Então você vê o tamanho da diferença que faz o sal. Agora Jesus está falando, vocês são o sal da terra. Ou na minha versão aqui, vocês são o sal para a humanidade. Porque eu não posso pensar em terra. Eu posso pensar em terra? Sim. Eu posso pensar em mundo? Sim. Eu acho que eu devo pensar. Mas o mundo são pessoas habitando. Sem pessoas habitando neste mundo, é como se fosse uma carne sem sal. Amém? Tem graça. Ninguém vai comer. Aleluia. Então, assim, vai imaginando, vai pensando, você comendo uma carne sem sal. Tá bom? Vai pensando, vai imaginando. Para nós chegarmos no ponto. Todos nós sabemos o que é uma função. O sal tem uma função. Quando você é contratado numa empresa, você é pago para fazer uma função. E você chega e sabe a sua função. Isso é uma certeza. Você já sabe o que fazer no seu trabalho, porque você é pago para fazer aquilo. Mesmo que você não saiba direito, tem gente para te ensinar, tem gente para te mostrar a função sua. E aí, conforme os dias vai passando, você vai se aprimorando e já sabe o que tem que ser feito. E você fica bom naquilo. Amém? Então, olha a diferença. Uma função. Nós temos a função. Então, o cristão também, as palavras de Jesus diz que a função do sal fazer a diferença para a humanidade, para a terra. Então, nós cristãos temos que fazer a diferença e isso pode te levar ou nos levar a olhar para nós e perguntar, será que eu estou fazendo a diferença? Antigamente, um cristão quando entrava no ambiente, ele alterava, por exemplo, uma roda de amigos falando de pornografia, vamos dar esse exemplo. E um cristão chegava, ele não precisava abrir a boca, mas aquela roda de amigos parava de falar naquele assunto. Sem lhe falar uma palavra, ele já conseguia alterar aquele ambiente. Ninguém falava mais porque está respeitando aquele cristão. Porque aquele cristão já demonstrou uma diferença no meio deles e só a presença dele já faria uma diferença ali no meio. Só para ele estar no meio. O cristão não saiu do meio deles, o cristão faz questão de estar perto e justamente para fazer essa diferença. Amém? Uma grande diferença. Estamos no mundo e não podemos evitar essa realidade que o mundo está, acabando, está se deteriorando, tá? Mas essa não tem como nós evitarmos, nós estamos aqui. O que nos compete fazer a respeito disso? O que nos convém fazer nessa conjuntura como crentes que somos? O que nos convém fazer em meio ao cenário do mundo hoje? Então vamos olhar para o texto em que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Essas palavras não encerram apenas uma descrição do crente, mas também implicitamente elas envolvem uma descrição do mundo em que o crente está. E o mundo, neste caso, mais do que nunca precisa, como uma unidade em geral, precisa ser regenerada em Cristo. O mundo precisa ser regenerado em Cristo. Eu não quero que você olhe para o mundo sem enxergar as pessoas. Quando eu falar mundo, pense em pessoas, por favor. Não pense em catástrofes, não pense em destruições, em guerra. Não pense nisso. Pense nas pessoas que estão sofrendo tudo no meio disso.
Existem mães chorando neste momento por um filho em drogas. Existem mães chorando por filhos presos. Uma infinidade de problemas esse mundo está enfrentando. E tem gente chorando, tem gente precisando, tem gente chorando, tem gente sem enxergar uma esperança. E nós, quando estamos no nosso dia a dia, nós estamos cercados desse tipo de pessoas. E nós também sofremos, nós também padecemos, nós também passamos por os nossos problemas todos. Mas isso não nos pode fazer calarmos. Nós precisamos fazer essa diferença. Nós precisamos lembrar que somos sal. Porque se olharmos para a terra, para o mundo já é caído, está sendo poluído. Existem pessoas que estão fazendo diferença como o ativista, que defende a causa da poluição. Existem pessoas guerreando por aí, abraçando as causas do planeta. E glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Mas também Deus quer levantar ativistas cristãos que lutem pela causa de Cristo, que lutem para lembrar que são o sal da terra e que podem fazer a diferença. O sal, ele lembra que ele foi criado, que ele passou por um processo. Igual nós em Cristo, nós não somos sozinhos, é Deus quem opera, é Deus quem faz, é esse processo que Deus faz dentro de nós. E quando eu vou falar com alguém, eu tenho que lembrar que eu sou o sal, eu tenho que lembrar que eu não estou sozinho, é que Deus quer fazer isso através de mim, através de você. Você pode ser o canal de bênção para a vida de outras pessoas, de uma maneira diferente. Você não precisa estar com a Bíblia debaixo do braço para fazer diferença. Precisa estar com a Bíblia aqui dentro do coração e fazer toda a diferença. Glória a Deus, aleluia. Não liga não, irmãos. Prestem só atenção. Ai. Você que está escutando aí o áudio gravado aí, que eu vou enviar para os meus amigos aí. Preste atenção, irmãos. Não desliga não. Continua ouvindo. Isso foi para aleluia. O mundo é mau desde Gênesis 6, quando começou o dilúvio. O mundo estava decaído e Deus me chegou Noé e aí constrói a arca e aí vem o dilúvio, salva a família de Noé, né, e destruição. Mas isso não foi, isso não impediu a maldade de continuar no mundo. Existia uma maldade operando. Chegamos até em Sodoma e Gomorra, aí teve outra destruição. Então, se olharmos para o mundo vai ser destruído mesmo. Mas é por isso que eu peço para vocês não olharem para o mundo e olhar para as pessoas que nele estão. As pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Porque elas estão no mundo. Nós estamos num barco, nós estamos dentro da arca, seguros. O mundo está, a água está caindo, a chuva está lerguendo a água, levantando a arca, só que está matando muitas pessoas. Vamos dizer como Billy Graham, muitas pessoas estão indo para o inferno. A boca do inferno está aberta, um monte de gente caindo, e nós, bonitinhos, só olhando. Ou seja, aí Jesus fala, vocês são sal, eu te dou uma função. Vão e façam diferença. Vão por todo mundo e preguem o evangelho. Ou vão pelo mundo e façam a diferença. Não fala de você, fala do meu amor. Fala do que eu estou fazendo dentro de você. O crente que não está fazendo isso é porque
Ou ele não está vendo Deus fazer nada dentro dele, ou ele não tem nada para falar a respeito de Deus, ou ele está muito distante de Deus. A ponto de não ter nada para falar sobre Deus para alguém. Então Cristo disse que nós somos semelhantes ao sal. Vós, somente vós, sois o sal da terra. Precisamos ser diferente dos homens deste mundo. Isso é muito óbvio. Eu dizer, você precisa ser diferente dos homens. É óbvio, o sal ele faz diferença. Então é óbvio dizer que o cristão tem que fazer diferença. O sal é essencialmente diferente do material ao qual é aplicado e, em certo sentido, exerce todas as suas virtudes exatamente por causa dessa diferença. É conforme o nosso Senhor exprimiu aqui. Ora, se o sal vier a ser insípido, como há de restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. A própria característica fundamental do sal proclama a grande diferença, porque mesmo em pequenas quantidades, em relação à matéria a ser salgada, o sal exerce imensa diferença. O crente é uma pessoa essencialmente diferente de todas as outras criaturas humanas. Ele é tão diferente delas como o sal difere do material ao qual é aplicado. É tão diferente delas como o sal é diferente do ferimento sobre o qual é passado. Essa diferença extrema, apesar de óbvia, precisa ser enfatizada e ressaltada. E aí eu fui ver a diferença de sal. Existe sal grosso, sal fino, sal líquido, sal rosa, infinidade de sal. E aí eu descobri que existe um sal para a agricultura também. Porque ele tira o ácido da terra e ele faz a planta ficar mais saudável. Amém? Ele torna o solo mais saudável. E aí Jesus fala, vocês são sal da terra. Olha só como faz diferença. Olha só como faz diferença. E aquele que falou, vocês são sal da terra, foi o Criador do sal, de todos os sal existentes na terra. Porque é o Criador, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. A função do sal. A principal função no organismo é garantir o equilíbrio dos fluidos corporais, assim como regular o ritmo cardíaco e volume do sangue, a transmissão de impulsos nervosos e as contrações musculares e outros. Dar sabor e conservar os alimentos. Seu consumo diário tem que ser 5 gramas, tá? Nós consumimos em média 9 a 14. O brasileiro. Então, existe sal refinado, sal grosso, sal negro, sal marinho, sal líquido, sal defumado, sal da Himalaia, flor de sal e vários outros. Quando pensamos em sal, nossa mente logo nos leva a pensar automaticamente em comida. E pensando assim, o sal em excesso é prejudicial ao corpo, causando hipertensão, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, entope as artérias. O sal em excesso também no corpo é prejudicial. Mas penso que Jesus está falando em uma diferença, além de comida. Pois o sal também serve para impedir, por exemplo, a carne de apodrecer. Ele serve como um conservante. O sal também conserva e impede o estado de putrefação. E ao olharmos para o mundo hoje, em estado de putrefação, o sal também faz a diferença. O sal também vem para impedir que as pessoas se apodreçam junto com o mundo que já está apodrecendo. Dentre esses diversos tipos de sal,
O sal carbonato de cálcio empregado na agricultura como objetivo de diminuir a acidez e fornecer nutrientes para as plantas. Então, se eu olhar para o mundo hoje, em Mateus 24, está falando que rumores de guerras, doenças, então relato de Apocalipse, né? Olha para o mundo hoje, vírus, destruições, guerras em outros países, perseguições de cristãos, tudo em 2021 que nós estamos. Está tudo acontecendo também. Isso aí, se eu falasse de geração anterior, também já estava acontecendo. Se eu falasse, o mundo está acabando para uma geração 50 anos atrás, eles também iriam falar que a Bíblia estava apontando para o fim. Porque estava acontecendo também várias coisas no mundo. Mas nós estamos aqui, 2021, porque uma cidade pode ser destruída, mas ela pode ser edificada de novo, porque são as pessoas que fazem isso. E são as pessoas que são importantes para Cristo, pelo qual Ele veio e morreu por elas. Então, o que eu acredito que Jesus está querendo de nós é justamente que nós tomamos posse dessa identidade de filhos de Deus, tomamos posse dessa natureza de falar, não, eu sou essa diferença. O Senhor Jesus colocou o seu Espírito dentro de mim para mim fazer essa diferença. Uma vez eu disse e vou repetir. O Espírito Santo não pode estar dentro de mim só para mim levar ele para passear, levar ele para fazer as minhas coisas e voltar para casa, eu dormir, descansar e no outro dia fazer a mesma coisa. Existe algo grande e poderoso dentro de mim, que é o Espírito Santo, que está além de me alterar por dentro, alterar o meu caráter, me melhorar. Ele quer que eu olhe para os outros e fale daquele que pode colocar o Espírito Santo nele. E fale daquele que pode fazer a diferença na vida dele e mais ainda, fazer com que a boca do inferno feche, ele não caia naquela boca. Então, assim, eu não vou me prolongar, eu acho que eu não preciso falar muito a respeito de sal, porque é um beabá aqui. Jesus chama a nossa atenção hoje, 2021, agosto, para nós vestirmos vestirmos a camisa, não. Isso é raso demais, Jesus. Nós tomarmos posse da nossa identidade. Para entender que não é eu que faço nada, e é Ele que faz. Eu só preciso deixar Ele fazer, eu só preciso querer fazer, eu só preciso entender que Ele quer fazer através de mim. Eu só preciso me colocar nesse lugar de, faça, Senhor. Ah, mas eu não sei nada, eu não sei, nem estou lendo a Bíblia. Ora, fala, Senhor, põe o desejo em mim de ler a Tua palavra. Talvez as pessoas que começaram a ler a Bíblia não queriam ler, mas depois que começaram a ler não conseguem parar. Sou um deles. Eu não digo que tudo que eu leio eu entendo. É o Espírito Santo que vai me fazer entender quando Ele quiser que eu entenda. Não é na hora que eu quero, é na hora que Deus quiser. Não é eu que faço, não é eu que mando em Deus, é Ele que tem que me governar. Eu não posso viver querendo mandar em Deus, querendo obrigar Ele a fazer aquilo que eu acho que é certo, a minha vontade. Eu preciso me render a Ele, eu preciso me entregar. Eu preciso entender que eu sou pobre de espírito, e o espírito ali está em letra minúscula na Bíblia, quer dizer que não é o Espírito de Deus, é o meu espírito, o espírito humano, que é pobre. Ele é pobre, precisa de Deus, eu preciso então ser pobre de espírito, me render aos pés dele, e nessa rendição eu vou estar chorando, porque eu vou chorar. Eu vou entender que eu não tenho nada a oferecer para Deus,
não tenho moeda de troca com ele. Isso vai trazer uma paz, um espírito de mansidão. E é o Espírito Santo operando dentro de mim, para me fazer enxergar que Ele que opera em mim, tanto querer como efetuar. Mas Jesus, Ele sempre está chamando os discípulos para perto, sempre está conversando com os discípulos, explicando com paciência cada parábola, cada coisa que Ele quis dizer. Ele falava para a multidão não entendia, mas os discípulos vinham perto. Só que os discípulos, glória a Deus, eles perguntavam: Mestre, o que o Senhor quis dizer com isso? Mestre, o que o Senhor quis dizer com aquilo? Se eles não fizessem essas perguntas, nós não saberíamos. E ele respondia, porque sabia que estava sendo relatado, estava sendo escrito. É como se Jesus sabesse que nós estaríamos aqui, aprendendo sobre Ele, sobre as palavras dEle. É como se Jesus estivesse ali em cima daquele monte, vendo todos nós, geração após geração, ouvindo os ensinos dele. E cada um catando um pouco. Só que agora o Espírito Santo está dentro de cada um e ele consegue trabalhar individualmente com cada um. Ele consegue te dar atenção. Eu não consigo dar atenção para vocês todos. Mas o Espírito Santo Deus colocou o Espírito Santo em você, em você, em você. Ele pode te dar atenção a hora que você quiser. A hora que você chamar. A hora que você chorar. A hora que você clamar. A hora que você quer perguntar. Ele te dá atenção. A Bíblia fala que Ele inclina os ouvidos para ouvir o clamor do seu povo. Então, o que cabe a nós dizer? Tomar posse dessa identidade. Crer. Jesus, o Senhor disse que eu sou sal? Eu sou sal, Senhor? Está escrito, você é o sal da terra. Ok. Então tá bom, eu vou fazer essa diferença. Então tá bom, eu vou fazer acontecer. Aí não é por força nem por violência. Amém, Senhor. Obrigado. E aí você vê como Deus vai comunicando com a gente? Como que Ele vai conversando com a gente? Como que é? É exatamente dessa maneira. Ele vai lembrando das palavras dEle e você vai falando e Ele vai falando com você. Então eu vou orar pelo aquele meu amigo lá, porque eu fiquei sabendo que ele está passando por essa coisa, tal. Eu vou começar a orar por ele, Senhor, e vou me aproximar dele. Porque eu creio que o Senhor quer fazer uma diferença na vida dele através de mim. Porque a glória é sempre para Deus. A glória sempre vai para Deus. Amém? A Bíblia fala que nós refletimos a imagem de Deus. Porque somos um reflexo. A glória vai para Deus. Você pega o reflexo no sol. Quando você olha o reflexo do sol, você não vê você. Você vê o sol. E arde até o seu olho. Essa é a glória do Senhor. A nossa vida vai refletir o Senhor. Nenhum de nós é perfeito, mas todos nós estamos seguindo o perfeito. E é o perfeito que está falando para nós ser o sal da terra e luz do mundo. É o perfeito. Que se fez maldição por nós para nos salvar. Então, o pouco que eu sei de Cristo, o pouco que eu sei do Senhor, eu vou compartilhar com meu amigo. Eu vou compartilhar com meu irmão. Vou compartilhar com o meu vizinho. Vizinho, irmãos, eu digo não, talvez vizinho que mora do lado. Porque às vezes você entra com um peso no coração e fala, puxa, eu nem falo com o meu vizinho. Eu nem conheço o meu vizinho, ele mora do meu lado, nem conheço. Aqui no Brasil nós não temos cultura igual nos Estados Unidos, para quando vem um morador novo, sei lá, levar um bolo. Não tem essa cultura, mas nos Estados Unidos tem. Né? O vizinho chega lá, acabou de mudança, alguém chega lá com um bolinho, dá as boas-vindas. Aqui não tem isso.
Mas eu não posso ficar culpado porque o meu vizinho não conheço. Ele mora do meu lado, eu não o conheço. Mas tem tantas pessoas que eu conheço que não tiveram a oportunidade ainda de conhecer Jesus, o meu Jesus, o que Ele fez na minha vida, o que Ele está fazendo na vida de um, do outro. Tem tantas formas, existem tantas pessoas. Mas as pessoas que você tiver contato e tiver uma oportunidade, ore para Deus te dar a oportunidade. Isso é tete a tete, mas o mundo também, as pessoas do mundo também estão nos observando. Elas estão nos assistindo. É como se nós fosse a série da Netflix, brincando aqui, e alguém está nos assistindo, alguém está maratonando a gente. E o mundo, você sabe que o mundo não tem misericórdia. O mundo, ele não tem mansidão. Amém? O mundo é cruel. Então, ele está te assistindo, te maratonando para pegar um erro seu. Para te apontar o dedo na cara. Então, nós não estamos preocupados com eles. Nós estamos preocupados em agradar o Senhor. Porque se o mundo está nos maratonando, existe o Espírito Santo dentro de mim, me transformando. E eu tenho que me posicionar aqui na terra para fazer essa diferença. Então, é como se Deus tivesse cada igreja fosse um pote de sal. Pote de sal na mão de Deus. Você faz parte, você é um grãozinho dentro daquele pote. Mas se Deus quiser transformar aquela cidade, Ele vai pegar aquele pozinho, pontinho. Ó. Eu quero ser esse sal na mão do Senhor. Eu quero ser, essa igreja é esse pote de sal na mão de Deus. E eu quero ser esse salzinho que Deus pega pelos dedos e despeja onde Ele quer. No coraçãozinho que Ele quer. Porque um dia eu fui um coraçãozinho. Um dia eu fui uma carne sem sal. Mas Deus, Ele me quis. Ele me mostrou o meu valor para Ele. E fez eu enxergar o meu valor para Ele olhando para Cristo. Quando você se perder no caminho e não está sentindo valorizado pelo Senhor, olhe o seu valor pelo que Cristo fez por você. Esse é o seu valor. Amém? Acho que é isso, irmãos. Acho que é isso. Pode ficar de pé, irmãos.